Vamos aos fatos, né? Eu acredito que hoje a gente esteja vivendo aí algumas situações de uma extrema importância, né? No quesito tensão, mas toda tensão ela tem lá o seu aprendizado, né? Tem lá a sua importância. Mas eu quero tratar hoje nesse vídeo de algo que eu acho muito importante, de algo que eu acho de uma extrema necessidade, né? Eu quero falar sobre um assunto muito importante, que é a questão política que está por trás dessa pandemia. E eu acho que qualquer pessoa que tenha minimamente o senso crítico com uma certa razoabilidade vai concordar comigo no que agora eu vou falar sobre as questões políticas que estão por trás dessas mortes também. E não quero ignorar os fatos, mas precisamos também sermos coerentes com a realidade. Já observou que essa questão de pandemia, ela tem muitas vezes se tornado algo de cunho político, pessoal, contra a pessoa do presidente, contra a pessoa do presidente e do seu governo. E interessante é que as pessoas não morrem mais de outra coisa, a não ser de coronavírus. Me chama a atenção é que a imprensa brasileira, elas atribuem a esses números de mortes que são questionáveis, né? Tudo ao presidente, né? Eles querem chamá-lo de genocida, de ato criminoso, né? E só que alguns estão esquecendo que o STF atribuiu as responsabilidades de combate ao coronavírus aos governadores e aos prefeitos. Então você que está me assistindo agora, você que está me vendo, né? Eu já quero dar aí boa noite para a Cárida Moniza, né? Que está me vendo aí, para o Adilson. Nós precisamos fazer aqui alguns levantamentos. O vírus chinês, ele se tornou algo político, algo defensivo do ponto de vista da oposição. Eles querem se defender, ou eles querem se justificar, ou eles querem voltar ao poder usando o vírus contra a pessoa do presidente. Se o STF atribuiu as responsabilidades de contenção aos governadores e aos prefeitos, então porque tem muita gente maldosa, muita gente desinformada, que toda a informação que tem, com números de mortes, eles dizem que o presidente é responsável por esses números de morte. Você parou para pensar que existem mortes, que existem casos que pessoas que estão morrendo muito mais de acidente, de infarto, ataque fulminante, acidente. Parece que agora as pessoas só morrem de Covid-19. Parece que agora toda morte, ela é atribuída ao vírus chinês. E a mídia, a grande imprensa brasileira, eles não responsabilizam os chineses. Qual que é o problema? Qual que é o medo que a nossa imprensa tem de certa forma, responsabilizar os chineses em relação ao vírus que está alastrado no mundo inteiro? E alguns países já estão aí tendo uma recuperação considerável. Por que que eles não responsabilizam a ONU? Por que não responsabiliza os verdadeiros culpados? Agora, aqui no Brasil, o único culpado é o presidente. Isso é muito estranho.
isso é de uma maldade muito grande. Sabe por quê? Porque eles querem, na verdade, esconder de fato e de verdade de quem são ou quem é os verdadeiros responsáveis. E eu, como pastor, eu preciso ser claro com aqueles que me acompanham nas redes sociais. Eu não posso ficar calado vendo tamanha injustiça cometida contra um governo que está tentando dar certo. Mas o problema é que o governo, ele não faz apenas oposição. Ele não é oposição, ele é o governo. O problema é que o governo não está tendo que fazer algo apenas contra a oposição. A grande mídia, os movimentos organizados. Então tem muitos órgãos reguladores, alguns tribunais, que tem lá ideologias, que tem lá movimentos organizados, que tem lá nesses órgãos pessoas se articulando para, de certa forma, querer desestabilizar o governo. Ninguém morre mais de outra coisa a não ser de Covid-19. É uma maldade muito grande. É uma maldade muito grande que estão fazendo com pessoas que estão morrendo com outras doenças e que não estão podendo nem ter o prazer, não vou nem falar prazer, porque não é prazer de você enterrar um ente querido. Não estão tendo nem o direito de enterrar um ente querido. Porque estão alegando que essa pessoa, que esse morto, ele pode estar contaminado com Covid-19. Aí está a politicagem por trás do vírus. A politicagem por trás de tudo que está acontecendo. E as pessoas chegam nas redes sociais e eles começam a colocar lá algo que não é muito, vamos dizer assim, muita novidade. Fora Bolsonaro. Aí eles taxam o cara como genocida, eles querem taxar o cara como criminoso. E o STF? E o STF numa situação dessa? Aonde que eles entram? Porque o STF delegou aos prefeitos e governadores a atribuição de tratar como quiser a questão do Covid-19. Então só o presidente é culpado pelas mortes que estão acontecendo. Então só morre agora, só vai morrer gente agora de Covid-19. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Os governadores, que muitas vezes estão aparelhados, eles têm que ser mais humanos. Não falo todos os governadores, mas alguns governadores, eles precisam saber que tem pessoas que estão sofrendo com isso. E muitos estão fazendo política com a morte dos outros. Estão fazendo política com pessoas que estão morrendo. Tudo porque alguns aí estão se articulando para 2022. Gente, é muito sério. Tem pessoas morrendo. Tem mães, tem pais, tem pessoas perdendo familiares. E tem pessoas que estão fazendo política com a dor dos outros, com a morte dos outros. Então, se tudo que acontecer for culpa do governo, então os governadores estão fazendo o quê? Os prefeitos estão fazendo o quê? Aqueles que traíram o governo estão fazendo o quê? Aqueles que surfaram na onda do presidente estão fazendo o quê? É muito fácil você apontar, é muito fácil você, muitas vezes, reivindicar algo sem que você tenha minimamente o bom senso para criticar tais ações. Agora nós temos também no país um chamado poder paralelo. O que é um poder paralelo? Dos
11 ministros do STF, 7 ou 8 foram indicações do PT. Agora, como que você governa um país gigantesco, monumental como o Brasil, tendo um poder paralelo ao seu lado, tendo uma Suprema Corte enviesada, uma Suprema Corte ideológica? Porque tudo que é contra o presidente, você pode falar. Se for contra o presidente, qualquer blogueiro pode falar, qualquer jornalista pode falar, qualquer investigação tem que ir a fundo contra o presidente, mas quando fala alguma coisa contra os ministros do STF, é considerado atos antidemocráticos. Estranho. Para o presidente, não vale. Mas para o STF e para a sua cúpula, aí vale. Aí ninguém pode falar nada. Porque aí os youtubers, jornalistas, blogueiros, quando começa a postar alguma coisa contra a arbitrariedade do STF, aí entra a arbitrariedade. Aí entra, né, os arbitrários. Aí começa a prender telefone de deputado, começa a fazer, expede mandatos de busca e apreensão na casa de youtubers, de blogueiros, de jornalistas. Isso é censura? Tudo isso porque as pessoas estão acordando. Tudo isso porque as pessoas estão observando que o cenário ele é ideológico. Querem usar o vírus chinês para derrubar o governo. Não só o governo, mas todo aquele que é de direita, todo aquele que se considera conservador. Para o STF, essa pessoa tem que ser presa, tem que ter telefone apreendido, tem que, na casa dessas pessoas, elas são recebidas com a justiça para averiguar a sua vida. Se tornou crime agora apoiar o presidente? Se tornou crime ser de direita, ser conservador? Nós estamos em um Estado democrático de direito. Nós temos uma Constituição. O Estado não é laico, mas as pessoas são laicistas. As pessoas têm as suas religiões. As pessoas têm o seu direito de expressão assegurado no artigo 5º. E isso não pode ser violado, isso não pode ser censurado meramente por um capricho de um ministro do STF. Não é assim que funciona. Nós temos PGR, nós temos a AGU, nós temos a OAB, nós temos os tribunais. Agora, a Constituição fala que os 3 poderes são independentes e harmônicos. Aonde que está isso? Aonde que se vê essa harmonia? O judiciário quer fazer o papel de legislar e outros papéis que não lhe são atribuídos. O judiciário quer fazer outros papéis. A gente, por exemplo, o inquérito da fake news. Gente, fake news não é tipificado como crime. Eles querem, a qualquer preço, desestabilizar o governo através de opinião publicada nos editoriais que eles pertencem, que eles já compraram. Aonde que está a manobra? Aonde que está a manobra? Eles querem desestabilizar o governo. Eles não querem que dê certo o governo. Mas eu falo uma coisa para você. Aonde que estava o STF? Aonde que estava OAB, os movimentos, quando o PT estava saqueando o país? Eles não estavam
atuando, por que eles não atuam agora também? Porque é muito fácil culpar um presidente, e sabendo que a culpa não é dele. Por que é fácil culpá-lo? Porque querem jogar para a galera uma situação, porque sabe que o brasileiro, alguns brasileiros, não têm noção do que está acontecendo. Mas ninguém culpa a ONU, ninguém culpa os chineses, e aí? Ninguém culpa. Mas colocar a culpa no presidente, qualquer um aí, né? Qualquer um leigo de rede social, coloca lá na sua página, fora Bolsonaro, pessoa nem sabe o que está acontecendo, come na mão dos outros e não sabe como fazer uma avaliação criteriosa, crítica e técnica do que está acontecendo. Esse é o grande problema no Brasil. E tem muitas lideranças religiosas que também vai na mesma linha. Eu fico vendo pessoas dizendo que é pastor, pastores com movimentos progressistas, pastores progressistas, pastores que defendem pautas exacerbadas de feministas, pastores que defendem relacionamentos homossexuais, pastores que defendem liberação de maconha e tantas outras coisas. Essas pessoas não têm o bom senso, não sabem sequer do que elas estão falando. Entram nas redes sociais para tumultuar. Entram nas redes sociais, muitas vezes, para querer ter lá os seus 15 minutos de fama. E eu falo para você uma coisa. Toma cuidado com o que você está vendo, com o que você está lendo, com quem está te orientando, com quem está te informando e com aquilo que está na sua cabeça, na sua ideia. As pessoas são levianas. As pessoas precisam aprender uma coisa. Deus é quem está no controle e sempre estará. Nós estamos em um Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito onde querem censurar o seu direito. Onde quer atropelar a Constituição. Onde quer, de forma arbitrária, interferir na sua opinião. Aonde que nós vamos parar? Dizer que é conservador, que é de direita, virou crime ou se tornou crime? Claro que não. Dizer ser, hoje no Brasil, de direita, conservador, se tornou inimigo número 1 da esquerda. Não é só o presidente que eles estão perseguindo. Eles estão perseguindo muitas vezes você que diz ser conservador, você que diz ser de direita. Agora não pode mais dizer que é de direita, que é um conservador, porque se torna inimigo número 1 da esquerda. Gente, não adianta. Essa conversa, ela não vai se sustentar. Nós temos uma Constituição. Nós temos os nossos direitos e deveres individuais e coletivos assegurados pela Constituição. Então não será na pressão, não será no grito, não será de forma arbitrária e tendenciosa que tribunais vai nos calar. Vai nos calar, porque não vai. E eu estou falando como pastor, porque eu defendo o atual presidente, não é por questões pessoais, é porque eu defendo um projeto de ideias que ele tem e que tem dado certo. Agora, as pessoas estão usando tudo em volta do presidente para prejudicá-lo. Isso não é oposição, isso é maldade. Isso é politicagem barata. Aí eles usam
os filhos do presidente, usa a esposa do presidente, usa pessoas ligadas ao presidente, tudo para atingir a pessoa do presidente. É uma maldade sem tamanho. A esquerda não conseguiu colocar o país no eixo enquanto estava no poder. Não conseguiu porque era um governo ideológico. Agora o país está caminhando para se tornar uma grande potência, para recuperar o tempo perdido. Aí vem a esquerda disfarçada de politicamente correta. Agora eles arrogam para si a simpatia de que eles são realmente os verdadeiros salvadores da pátria. Olha, vocês não enganam mais ninguém. Os movimentos, as pautas que vocês defendiam e que até hoje defende, o povo tá de olho nisso. Vocês arrogam para si a simpatia do politicamente correto, mas o povo acordou. Pessoal, o povo está de olho. Não vão ganhar no grito, não vai ganhar na pressão, na mordaça, na censura, não vão ganhar do jeito que querem, ameaçando, tentando retaliar, com represália. Não vão. Se em 2022, se vocês voltarem, terão que passar pelo crivo da população. Por isso que eu falo que o que estão fazendo com essas mortes é uma politicagem muito barata. Isso é politicagem em cima da dor de milhões de pessoas, de milhares de pessoas que está perdendo todo dia aí um parente. Isso aí é algo que realmente dilacera o coração de qualquer ser humano. E eu não posso ficar calado. Eu não posso ficar calado. Mas ninguém culpa os chineses, a imprensa, a esquerda, ninguém culpa a ONU, os secretários, os embaixadores, o embaixador chinês, os representantes da ONU. Ninguém culpa. Querem culpar só o presidente. Gente, vamos acordar para a vida. Vamos parar e pensar um pouquinho. Tudo que está acontecendo nada mais é, de uma forma velada, disfarçada, tendenciosa, uma politicagem barata, muito fajunta. A esquerda quer voltar ao poder a qualquer preço, porque eles foram rejeitados na urna. Foram 57 milhões de pessoas que acreditaram no projeto do atual presidente. Eles não têm projeto. Eles são ideológicos. Eles querem voltar a qualquer preço. E para isso, eles descem um nível. Como sempre desceu, não é novidade o que a esquerda hoje está fazendo para voltar ao poder. Mas esqueceram que 57 milhões de pessoas elegeram democraticamente o presidente para representá-los. Agora, o problema, até aí ok. Agora é lidar com as indiferenças que existem entre tantas pessoas que não sabem o que é a mão esquerda da mão direita. Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas que estão sofrendo porque decidiu acreditar, ouvir alguma coisa que não é verdadeira. Pessoas que decidiu ler algo que não é verdadeiro. São pessoas que não têm um senso crítico aguçado para tirar suas próprias conclusões. Essa quarentena de Araque, essa quarentena que já foi derrubada por especialistas, infectologistas, por pessoas gabaritadas no assunto, já foi derrubada esse discurso de que a quarentena ela vai diminuir o número de contaminados. Mas tem governadores que não acreditam assim.
Mas tem prefeitos que pensam diferente. Por quê? Porque existe todo um sistema aparelhado que estão em sintonia com a esquerda para querer inviabilizar as ações do governo para que estas não dê certo. Mas nós estamos atentos, nós estamos de olho, nós estamos, de certa forma, observando o cenário. Tudo que está acontecendo, nós vamos participar. Vamos estar do lado da verdade. A palavra do Senhor diz, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, gente, é isso aí que está acontecendo. Não adianta a gente ficarmos simplesmente questionando. É preciso você decidir. É preciso você não admitir, não aceite. Começa a acordar para a vida enquanto é tempo. Tudo que está acontecendo nada mais é do que politicagem em cima da morte de muita gente que está morrendo. Esse é um fato. Tudo em nome do quê? Em nome de um jogo de poder gigantesco que eles estão tramando para tentar inviabilizar o governo. A esquerda tem duas estratégias. Primeira, usar o vírus contra o presidente. E segundo, através dessa narrativa de que ele é um criminoso, de que ele é um genocida, tentar desestabilizar as suas ações através do vírus, crendo-se que ele é o responsável e assim colocar em xeque a sua credibilidade, a sua popularidade. Mas o povo acordou, mas o povo está aí analisando, observando e tirando as suas conclusões. Se eles tiverem o mérito que eles tanto dizem que têm, em 2022 eles voltam. Mas se eles não tiverem o mérito que eles arrogam que têm, eles não vão voltar. E nós estamos aí, preparados para fazer parte dessa história de sucesso que tem tido o Brasil até o presente momento. Realmente, muita coisa não deu certo, mas muita coisa vai dar certo. Você só primeiro precisa aprender a lidar com tudo que está acontecendo. Mas, sendo uma pessoa com os pés no chão, uma pessoa lúcida, uma pessoa que não se vende, que não se rende às ideologias, mas que defenda aquilo que você tanto acredita, aquilo que você tanto tem até então defendido. E quero aqui aproveitar o momento também, né, e nas minhas considerações finais, agradecer, né, o pessoal que está me vendo aí, a Edilamar da Silva, o pastor João Luiz, o irmão Samuel e a irmã Aline, também quem que está me vendo aqui, vamos lá agora, Samuel e Aline, o Edivan Paulo, quem está mais aqui me vendo, Hélio Lima, e temos também, vamos lá, temos também o Edivan, Hélio, temos a Dilson, a Cárida Moniza, né? Deus abençoe vocês poderosamente. Vai dar certo, estamos no caminho certo.